Alô, irmãos e irmãs, paz seja com todos nós nesse dia, né? Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nosso Salvador e Redentor, né? Derramou seu sangue precioso para nos livrar, né? Das nossas iniquidades e abominações, né? Amém. E vamos aqui continuar com a nossa história da igreja, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13. A gente viu aqui, né, o aparecimento do Saulo no Evangelho, né, do apóstolo Paulo, que foi enviado, né, pela igreja, né? Aí foram para Antioquia, para Chipre, né? Vimos aqui que Paulo teve que enfrentar lá um tal de Elimas, né? É isso? Bar Jesus, né? Um mágico judeu, falso profeta, né? Que estava resistindo a Paulo, porque o procônsul lá estava, Sérgio Paulo, estava, né, recebendo a palavra de Paulo. Aí nós vimos aí que Paulo, então, deu uma repreensão dura sobre ele, né? Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor, né? Eia, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo, né? Então, o Espírito, né, tomou uma providência ali, né? Providenciou para que aquele Bar Jesus não prevalecesse ali naquele momento, apesar da sua astúcia, né, irmãos? Então é isso, o falso religioso é isso, ele tem astúcia, né? Tem a astúcia do diabo, né? Essa astúcia ele subrepticiamente introduz, né? Ensinos que são contrários à palavra, né? Quer impedir, né, que a palavra prossiga, né? Quer impedir que a semente germine, né? Quer impedir que a semente nasça, germine, cresça. E é isso, a nossa vigilância é isso, né? Nós devemos estar sempre vigilantes, 24 horas no dia. Porque nossos parentes, nossos amigos que são religiosos, né? Tá aí, ó, esse camarada ele era um judeu, ó, né? Esse Bar Jesus era um judeu mágico, falso profeta, né? E estava impedindo que um procônsul, rapaz, né? Um cara importante, né, no Império Romano, um procônsul, cresça na pregação de Paulo. Estava impedindo, né, que o evangelho se fosse pregado àquela pessoa. Então foi preciso fazer uma intervenção séria ali, né? Certo? Para que aquele homem cresça no Paulo e não nas magias do tal de Bar Jesus, né? E assim, né? E assim são as religiões. As religiões não querem que a semente apareça, não. Não querem que não querem que a palavra germine, não, né? Não querem que a palavra cresça. Por quê? Porque as religiões são criação do diabo. A astúcia é uma característica do diabo. A astúcia vem junto com ela a malícia, né? Certo? Por isso é que a nossa vigilância são 24 horas no dia, né? Que inclui o dia e a noite, né? Para que a gente não seja enganado astutamente por alguém que a gente nem conhece, né? Nem sabe quem é, certo? E aparece aí falando de Jesus Cristo, falando em Deus, falando nos apóstolos, falando nas Escrituras, falando na palavra. Ó ímpio, que tens tu,
que recitar as minhas palavras, diz o Salmo 50, né? Quer dizer, lemos isso no Salmo 50. E quem é que está dizendo isso? É o salmista? Não, é o Espírito, né? É o Espírito do Deus vivo. Então, o que aconteceu? O Paulo fez um discurso lá na sinagoga de Antioquia, né? Da Pisídia, a oposição dos judeus. Olha aí. Os judeus então começaram a se opor, né? A se rebelar contra a palavra, né? Então vamos ver o que foi que ele disse. Vamos relembrar aqui, né? Partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Né? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. Depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Levantando-se Paulo, pedindo o silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com um braço poderoso o tirou dela. Suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos. Destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. Depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízo até o profeta Samuel. Depois pediram um rei e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E quando esse foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: Achei Davi, filho de Jessé, varão conforme meu coração, que executará toda a minha vontade. E, da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que sou eu? Eu não sou Cristo. Mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alpacas dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Embora não achassem alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Né? E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. São suas testemunhas para com o povo. Nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. E que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: As santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também outro salmo diz: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu.
Seja, pois, notório, varões e irmãos, que por este vos anuncia a remissão dos pecados. De tudo que pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, pois ele é justificado todo aquele, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecerei. Porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Despedida a sinagoga, muitos dos judeus e prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Então nós vamos parar por aqui, né? Já são 11 minutos que eu estou falando, amanhã nós continuaremos, se Deus assim o permitir, Pai seja com todos nós, e amém, né?